Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Silvio Navarro, hoje de modo remoto, Coronel Gerson Gomes, da Flórida, e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Você pode acompanhar nossa programação pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido pelo Twitter da Revista Oeste e pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é 3 de fevereiro de 2023. Confira os destaques desta sexta-feira. Lula acha que a autonomia do Banco Central é bobagem. Ex-presidente Michel Temer defende a adoção do semipresidencialismo. E vamos conversar com o economista Rogério Mori para avaliar o primeiro mês do novo governo. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. E a edição 150 da Revista Oeste, que saiu hoje no site, traz na capa uma reportagem de Bruno Meyer sobre a crise na rede de lojas Americanas. Quero dar as boas-vindas, dar boa noite a Ana Paula Henkel. Tudo bem, Ana? Boa noite, Paula, nossa querida âncora, craque Silvio Navarro, coronel com a gente hoje, mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa, Paula. Eu vou ler um trechinho, então, Paula, da matéria do Bruno Meyer e passo de volta aí para vocês, ok? Vamos lá. O escândalo Americanas impressiona pelo tamanho do rombo, pelas variadas perguntas ainda sem resposta e pelos estragos que provocou nos mais variados setores da economia. Dos bancos, só o Bradesco tem 4,8 bilhões de reais a receber. Aos gigantes de tecnologia, Apple com 98 milhões de reais, dos fabricantes de chocolates Nestlé com 259 milhões de reais, aos de eletrônicos Samsung com 1,1 bilhão de reais. Também chama a atenção a velocidade do aparente desmoronamento. Só nos últimos dias, a varejista cortou contratos de terceiros e encerrou as televendas. 2 dos fornecedores de setores diferentes confirmaram à reportagem como anda a relação com a marca. Para sair com caminhões cheios de mercadorias, empresas agora exigem pagamento no ato e com valor exato na nota fiscal. Acabou a história dos 180 dias para pagar, fatura que era paga, na maioria das vezes, pelos bancos. De volta com você, Paula. Obrigada, Ana. Então, a Ana acabou de ler um trechinho aí do texto da reportagem de capa da edição 150 da Revista Oeste, texto do jornalista Bruno Meyer. Para você conferir, então, o texto completo é só entrar no site da Revista Oeste. E nós também, claro, publicamos um artigo de J.R. Guzzo com o título Um Governo de Más Notícias. Agora eu vou pedir ajuda aqui para o mestre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto, para você ler um trechinho aí de J.R. Guzzo. Boa noite, Paula, nossa chefe, minha querida parceira Ana Paula, meu amigo, velho amigo Silvio Navarro, boa noite a quem nos acompanha. Cumprimentei todos, ainda não. Falta só o Coronel Gerson. Coronel Gerson, é um prazer tê-lo de volta aqui, boa noite. E vamos ao trecho do artigo do José Roberto Guzzo. O fato é que depois de um mês no governo, Lula e o seu sistema não conseguiram gerar uma única boa notícia, nem para eles próprios. O único projeto de obra pública que Lula anunciou é na Argentina e para a duvidosa construção de um gasoduto conhecido pelo nome de Vaca Muerta, para se ter uma ideia de onde estão querendo amarrar o burro do BNDES. A principal notícia no mundo dos negócios é a monumental fraude contábil das lojas Americanas, em cujo comando figura o empresário Jorge Paulo Lemann, estrela entre os bilionários de esquerda
do Brasil e grande destaque na ala dos apoiadores capitalistas do presidente. Os juros continuam em 13,75% ao ano, como resultado das expectativas ruins em relação à inflação. O mercado, a cada dia, mostra que não confia nem na competência e nem nas intenções da equipe econômica. E Lula, em vez de olhar para os problemas reais que provocam essa desconfiança, fica bravo com o mercado. O Ministério da Agricultura, peça-chave para a área mais produtiva da economia brasileira, está sendo substituído por aspas, Ministério do Desenvolvimento Agrário, fecha aspas. Os números do seu governo, inevitavelmente, vão começar a cair no noticiário e na vida real das pessoas, e não poderão ser suprimidos com discursos sobre a herança maldita, aspas de novo, de Bolsonaro, a guerra na Ucrânia e o genocídio dos Yanomamis. O presidente, queira ou não queira, vai ter de conviver com a realidade. A gente leu aqui trechos de artigos que foram publicados então na Revista Oeste. Para ler os artigos completos é só acessar o site revistaoeste.com. Lembrando que esses textos são exclusivos para assinante da Revista Oeste, portanto, se você ainda não fez sua assinatura, corre lá no site para fazer ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Essa semana temos artigos de Evaristo de Miranda, Roberto Mota, Paula Schmidt, Gustavo Segré, Christian Costa, além dos nossos colunistas fixos, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Dagomir Marquesi e muito mais. É o valor da sua assinatura que financia esse programa e todos os demais projetos aqui da Revista Oeste. E vamos agora ao primeiro assunto do dia. Paula, posso pedir licença? Claro, Augusto, diga lá. Você para mostrar que nós não temos compromisso com o erro, nem no que escrevemos, né? A revista hoje, por erro, cometeu 2 erros lamentáveis, aí foram cochilos aí da revisão. Foi publicado assim, um trecho que diz, de uma reportagem que diz, no centro de Rio Branco, capital de Roraima, o correto é Boa Vista, como sabemos. Segundo erro, aparece a palavra suspensão com C cedilha. É duro ler isso. O correto é suspensão com S. O S no início, S no meio. Peço desculpas em nome da equipe da revista. Os erros já foram devidamente corrigidos, né, Augusto? Já, devidamente corrigidos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, anunciou hoje um projeto para a regulamentação das redes sociais. Foi durante uma palestra realizada no evento Brasil Conference Lisboa, promovido pelo grupo de líderes empresariais do ex-governador João Dória. Vamos acompanhar. Que agora levaremos, a partir de uma comissão instituída no Tribunal Superior Eleitoral, ao Congresso Nacional, mecanismos de regulamentação das redes sociais. As redes sociais, elas não podem ser nem mais nem menos controladas do que as demais empresas de mídia. A responsabilização por abusos na divulgação, na veiculação de notícias fraudulentas, na veiculação, na divulgação de discursos de ódio, não deve ser essa responsabilização maior, mas também não pode ser menor do que no restante das redes sociais, das mídias tradicionais. Alexandre de Moraes também defendeu a criação de uma legislação internacional. E há necessidade de que haja uma legislação internacional por meio de acordos, da mesma forma que se combate o tráfico internacional de drogas, o tráfico internacional de pessoas. Há necessidade do combate a esse verdadeiro tráfico internacional de ideias contra a democracia. Quero dar as boas-vindas hoje de modo remoto a Silvio Navarro. Boa noite, Silvio. Gostaria de te ouvir em relação a essa fala aí do ministro Alexandre de Moraes, que quer regulamentar as redes sociais. A pergunta que fica, né, como implementar isso na prática, né? A gente já viu que é muito difícil regulamentar redes sociais, tanto no Brasil quanto de modo internacional.
Boa noite, Paula Leal. Boa noite, meu mestre, meu irmão Augusto Nunes, a craque Ana Paula Henkel. E hoje temos aí a grata companhia do Coronel Gerson. Seja muito bem-vindo e boa noite a você que nos acompanha, que faz o Oeste Sem Filtro com a gente todas as tardes. Paula, em primeiro lugar, chama um pouco a atenção que esses discursos feitos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal são feitos sempre para o público exterior, ou eles estão presencialmente no exterior, participando de conferências na Europa, nos Estados Unidos, ou então estão participando de transmissões, mas o público é para fora, né? E essas declarações ocorrem no momento em que há uma reação internacional contra e preocupada com as manifestações, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. Você vai se lembrar do New York Times. O Glenn Greenwald tem dado sucessivas entrevistas sobre o que ele chama de censura e até abuso, né, de autoridade dos ministros da corte, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, que presidiu as eleições, preside o Tribunal Superior Eleitoral e, por exemplo, o Wall Street Journal. Poderia citar até outros veículos de comunicação. Mas veja, o mundo está o acompanhando com surpresa e até com alerta o que acontece no Brasil. E aí o Alexandre de Moraes diz o seguinte: não, é preciso haver uma regulamentação internacional das redes sociais. Pois bem, não basta a censura imposta no país, aparentemente há aí alguma tentativa de expandir isso para além das nossas fronteiras, o que eu acredito ser absolutamente impossível do ponto de vista prático. Ademais, citaria o fato de que começa o ano de 2023 e, mais uma vez, a gente vê o Poder Judiciário legislando ou tentando legislar, criar leis. Isso é uma questão interna corporis do Congresso Nacional. Espero que o Congresso, essa legislatura acabou de começar, né? Foram quarta-feira, eleição da Câmara e do Senado, falaremos sobre isso ao longo do programa também, acabou de começar. Espero que não fique de joelhos como a que terminou no dia 31 do ano passado. Augusto Nunes, acha possível aí operacionalizar a regulamentação das redes sociais? É como você inverter a posição das estações do ano, né? Troca a primavera pelo verão, muda o inverno. É impossível, vou dizer por quê. Já fazem isso, impossível não é, né? Nas ditaduras você faz. Tenta fazer, por exemplo, em cada país. Na China, na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela, nesses países não é publicado nada que cause desconforto ao governo, que possa prejudicá-lo. A ditadura, no caso. Não sai. Simples assim. Então, ou se faz isso no Brasil, o que seria uma tolice, para dizer o mínimo, né? Além de uma violência intolerável. Se você conseguisse isso, você não conseguiria fazer um acordo internacional pela unificação da censura. Não existe isso. O problema é que os ministros, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, eles acreditam de fato, pelos avanços em direção ao penhasco aí, que eles não param de consumar, eles acreditam que é possível mesmo estabelecer o que é verdade e o que não é. O que é desinformação e o que é informação correta. Vou dar um exemplo. Nós vamos comentar daqui a pouco a declaração do Lula, segundo a qual o Banco Central é uma bobagem. A gente se consultar dirigentes de outros países, de outras democracias, né, presidentes da República, primeiros ministros, eles dirão o quê? É essencial a autonomia do Banco Central. Pois bem, o que é desinformação? Entre as duas afirmações, qual é a correta? Quem decide? A Corte Suprema de cada país? Ou a Corte Suprema brasileira sozinha? Numa campanha eleitoral, existem opiniões antagônicas. Qual não será publicada? Então é um delírio que simplesmente não se realiza. Pois é impossível. Ninguém pode, depois de tantos milênios, achar que no mundo existe uma verdade. O que informa e o que desinforma.
Então eu acho que isso é um sonho ou um pesadelo que não vai ser materializado. Não adianta pensar nisso. O Brasil, como o Silvio já lembrou, não anda bem, né, em matéria de comportamento em relação à imprensa, ou a notícias, ou ao noticiário de modo geral. Se fizer isso, vai cair, como, para usar a expressão do Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, no perigoso terreno da galhofa. Nas nações civilizadas, é verdade, também as redes sociais são tratadas como a imprensa, né? A imprensa tradicional. O ministro diz que com as redes sociais, né, não pode ser mais nem menos que a imprensa. Pois bem, todas as nações civilizadas asseguram a ampla liberdade de informação, de expressão, de informação e o direito à informação dos cidadãos. É assim que tem que ser. E assim será, queiram ou não os ministros. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ainda foi questionado por jornalistas sobre a denúncia feita ontem pelo senador do Podemos, Marcos Duval. O senador disse que participou de uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira. Na ocasião, Silveira teria sugerido a Marco Duval fazer uma gravação que pudesse afastar Moraes do comando dos inquéritos abertos no STF. Moraes considerou a operação e a ideia tabajara, entre aspas. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado. Eu determinei a oitiva ontem do senador. A Polícia Federal já realizou essa oitiva e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão para que nós possamos, assim que chegar, analisar a responsabilidade de todos aqueles que se envolveram na tentativa de golpes. Quero dar boa noite, boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Coronel Gerson. Não estamos ouvindo, Coronel. O senhor me ouve bem? Acho que precisa abrir o microfone. Ana, enquanto a gente ajusta o som do Coronel Gerson, quero te ouvir em relação à declaração do ministro Alexandre de Moraes. Ontem nós tratamos muito das declarações desencontradas do senador Marcos Duval, né? É coisa de maluco mesmo, né? Desencontradas. Eu estava ontem contando numa roda de amigos, tomando um café, todos americanos, o que tinha acontecido em menos de 24 horas e contando também, né, sobre a votação para a presidência do Senado. E curioso, Paula, que eles me fizeram uma pergunta, mas espera aí, ministros, eles podem sair de seus cargos para votar no Senado e depois voltar a ser ministro, porque aqui não existe isso. Assim, qualquer um pode ser chamado para um cargo de ministro do governo, mas você abandona ali o seu termo, né, o seu mandato de senador, de deputado, e acabou. Você não volta depois, a não ser que o governador do seu estado ele reestabeleça a sua volta, mas o seu suplente toma o seu lugar e o governador acaba decidindo depois. Caso você volte, você saia no meio de um mandato presidencial, por exemplo, você queira o seu lugar de volta como senador, acabou, não é assim. E essa seara toda, né, esse assunto todo do que envolve o ministro Alexandre de Moraes, é curioso como eles, Alexandre de Moraes, Barroso, eles falam tanto na Suprema Corte Americana, né? Alexander Hamilton para cá, e que os pais fundadores fizeram a Suprema Corte assim, assado. E, no entanto, eles fazem aquilo que os americanos mais detestam: a legislação através do judiciário. E aí, no caso do Marcos Duval, no assunto do senador, né, nessa confusão toda,
O ministro Alexandre de Moraes não vai dizer que está impedido de comentar, já que ele está ali nas mensagens de WhatsApp trocadas também com o senador. E sobre o tráfico de ideias que o ministro Alexandre de Moraes comentou, a gente fica até com medo, né, de falar alguma coisa sobre Alexandre de Moraes, mas ele comparou tráfico humano, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, a tráfico de ideias. Isso é inacreditável, Paula, é inacreditável. Mas é melhor ficarmos quietas, né? O que dá a sensação é que todo esse discurso do Alexandre de Moraes, Barroso, essa mania de querer legislar na frente dos próprios legisladores, tudo isso faz parte de uma grande agenda 2030, que até então era uma coisa conspiratória, mas que agora nós vemos ser implementada de uma maneira muito rápida no Brasil. É o tal do globalismo, que está a todo vapor também nas terras brasileiras. Agora sim, Coronel Gerson, muito boa noite, o senhor me ouve bem? Ouço sim. Agora, boa noite a você, Paula, boa noite ao Silvio, boa noite, Ana Paula, ao nosso decano Augusto Nunes, com quem todos nós aprendemos sempre, né? E eu queria começar esse comentário retornando ao fato dessa declaração ter sido feita lá em Portugal. Quando a LIDE, né, liderada ali por um grupo de empresários ligados principalmente ao estado de São Paulo, né, ao ex-governador Dória, esteve em Nova York, eles foram bastante hostilizados, mas me chamou a atenção o fato de que não havia constrangimento de 5 ministros na época. Me parece que agora eu não vi se o ministro Fachin está lá em Portugal, mas vi que está o Barroso, está o Gilmar Mendes, está o Lewandowski, e me parece que também está... Bom, esses 3 com certeza, mas e aqui em Nova York eu me lembro que havia 5 ministros. E me chamava a atenção o fato deles não se sentirem constrangidos de estarem no exterior falando sobre problemas internos do Brasil, e aqui ainda fica mais estranho, porque em inglês eles não estavam falando, era um evento em português, feito em Nova York, bancado por empresários. Se eles viajaram às expensas de nós, pagadores de impostos, pior ainda. Se viajaram às expensas dos empresários, causa uma certa estranheza, né? Os conflitos de interesse. Agora mesmo a Ana Paula leu a questão da Americanas, que envolve aí empresários, grandes investidores. Nós temos o próprio caso da Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, etc. Sempre nós temos questões que acabam sendo ajuizadas e chegando ao Supremo Tribunal Federal. Isso pode gerar um conflito de interesse muito grande. Além disso, causa constrangimento que vários dos assuntos tratados são assuntos políticos. E esses ministros da Suprema Corte estão com toda desenvoltura, opinando e entrando nas questões políticas, o que acaba comprometendo o seu papel, como nós já estamos vendo há bastante tempo. Então, feita essa pequena ressalva, essa introdução, vou abordar aí o que falou o ministro em relação ao caso não só do senador, e até mesmo a questão da lei que ele pretende propor ao Congresso Nacional para regular as mídias sociais. Me parece que o ministro tenta colocar uma forma de dar uma roupagem de legalidade àquilo que ele vinha fazendo completamente ao arrepio da nossa Constituição. Porque as medidas que foram tomadas desde que ele assume o Tribunal Superior Eleitoral e recebe, inclusive, poderes excepcionais, naquela reunião que todos nós nos lembramos, constrangedora para a ministra Carmen Lúcia, em que ela admite que seria uma censura aquilo que ele se propunha fazer durante o processo eleitoral, mas que ela abriria uma exceção, mas que essa exceção seria somente até a eleição. E nós vemos que até hoje o ministro Alexandre de Moraes continua exercendo a sua capacidade de avançar sobre a liberdade de expressão, seja de parlamentares, de cidadãos.
E esse avanço, ele tenta agora dar uma roupagem de legalidade com uma legislação que seria posterior às suas atitudes ilegais. Então, o primeiro aspecto que me chama a atenção é essa tentativa de transformar uma narrativa em algo real, o que eu creio que terá bastante resistência no Congresso Nacional. Então, eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes, não somente nessa questão da relação dele com o senador, dessas artimanhas que estão sendo feitas nos bastidores, todo esse envolvimento político do ministro Alexandre de Moraes com as questões do poder, elas acabam sendo maculadas por uma anticonstitucionais, eu não digo nem inconstitucionais, eu digo anticonstitucionais, porque elas agridem a Constituição, principalmente nos seus artigos, que são cláusulas pétreas, que conferem não só aos parlamentares o direito de falar nas suas redes sociais, como a todos os cidadãos. E a censura até mesmo aos meios de comunicação, como nós vimos a emissoras de televisão e até mesmo aos canais que estão sendo desmonetizados pelo TSE, são arbitrariedades que nós só encontramos realmente em regimes autoritários e em ditaduras. E uma informação que acaba de chegar, o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito contra o senador Marcos Duval. Quer complementar, Silvio? Eu vou fazer só um pequeno adendo, porque quando eu fiz até o sinal de que queria complementar, o coronel Gerson, na sequência, falou exatamente o que eu queria trazer, Paula, aquela sessão do dia 20 de outubro, fatídica, do Tribunal Superior Eleitoral, na qual a ministra Carmen Lúcia se sentiu um tanto constrangida ao aprovar uma censura à produtora Brasil Paralelo. Uma produção sequer havia sido exibida, o trailer havia sido distribuído e houve censura por causa do tema. Se tratava ali da facada do episódio do atentado contra o então presidente Jair Bolsonaro naquela campanha eleitoral de 2018, naquele 6 de setembro. Pois bem, naquela fala, ela alertou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Ela disse, olha, é censura, mas tudo bem, é uma censura cirúrgica, mas essa censura precisa cessar quando a eleição terminar. E não foi o que aconteceu, não é o que nós estamos vendo. Segundo ponto, repito, quando o ministro Alexandre de Moraes fala é preciso haver um tratado de cooperação, uma legislação internacional de censura. Com que países o Brasil negociaria esse tipo de legislação? Com os Estados Unidos? Duvido. Tanto o coronel Gerson quanto a Ana Paula Henkel podem dizer, eu duvido. Talvez com os países latinos, essa América Latina vermelha, de esquerda, dependente do BNDES, ou seja, do Caixa Brasileiro, que também tem interesse em silenciar opositores e adversários. Vide a Venezuela, talvez não haja um exemplo melhor aqui nas nossas cercanias. Paula, por fim, mais um detalhe. Ele disse que o TSE vai encaminhar uma resolução para quem? Para o Congresso Nacional? Bom, liberdade faz parte da nossa Constituição. Portanto, trata-se de uma proposta de emenda constitucional, com quórum qualificado, altíssimo, e a base do governo, a base de Lula, não tem votos para aprovar uma PEC. Ademais, eu diria o seguinte, ele vai colocar um projeto de censura, sendo que o próprio TSE silenciou uma série de deputados, alguns com mandato em curso na época, outros eleitos e que assumiram as suas cadeiras agora. Esses deputados vão aprovar? Estamos ao vivo na plataforma Rumble. A gente convida você a se inscrever na plataforma, deixar o seu comentário, o seu like, interagir aqui no chat. Mais de 33 mil pessoas nos acompanham aqui ao vivo. E a nossa comunidade já está com 127 mil inscritos. A gente quer chegar a 200 mil. Para isso, a gente precisa do seu apoio. Então, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram. É muito importante que a gente fortaleça a nossa comunidade aqui no Rumble. Rumble se escreve R-U-M-B-L-E.
E a gente avisa mais uma vez que o nosso programa ele só é transmitido aqui pela plataforma Rumble. Qualquer outra transmissão sendo exibida em outras plataformas, como o YouTube, são piratas, são ilegais e podem prejudicar o nosso trabalho. Então a gente pede a você que está nos assistindo que acompanhe somente por aqui ou pelo Twitter da Revista Oeste. Agora, 18h15, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque o ex-presidente Michel Temer falou sobre a adoção do semipresidencialismo no Brasil durante participação do Lead Brasil em Lisboa. Nesse sistema de governo, o presidente divide o poder executivo com o primeiro-ministro e um conselho de ministros. Aliás, aqui também, eu me permito dizer, o ministro Gilmar é fã desta ideia, para não dizer que é praticamente o primeiro produtor, do chamado semipresidencialismo, que se adota, senhores, se adota aqui em Portugal, que é um sintoma de tranquilidade. Interessante como aqui você muda de um governo para o outro, e muito recentemente, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa acabou por dissolver até o parlamento. E sem embargo dele, Marcelo Rebelo de Sousa, ser de um partido, o primeiro-ministro é de outro partido, de ideias um pouco diferenciadas, mas eles harmonizam a sua atividade, ou seja, trocam flores, não é verdade? E conduzem Portugal com muita sabedoria. E aí, Ana, você também simpatiza com o semipresidencialismo? Vale lembrar que em 2021 o ministro Dias Toffoli falou que o Brasil já vivia um semipresidencialismo, né? Olha, Paula, é uma boa discussão, eu diria. E o ex-presidente Michel Temer é um homem muito inteligente. Durante sua administração, reformas importantes foram passadas, né, no Congresso. Ele não se importou com o Fora Temer 24 horas, 7 dias da semana e fez o que tinha que ser feito para e pelo Brasil. E eu diria que é uma discussão pertinente. No entanto, Paula, eu acho que tem tanta coisa que nós precisamos discutir que são prioridades na nossa lista. Dentro de uma reforma, uma possível e sonhada reforma política, tem muita coisa que poderia ajudar o Congresso, a relação do Congresso com o povo, como, por exemplo, o voto distrital. Nós precisamos debater, discutir e fazer essa pressão para que ele aconteça em algum momento. A própria ferramenta do recall que nós temos aqui nos Estados Unidos, no bom português, no ditado popular, o que é o recall? Escreveu, não leu, o pau comeu. Fez promessa de campanha, foi eleito e não cumpriu aquilo que você prometeu ou cometeu qualquer outro desvio administrativo, você pode ter, aqui na Califórnia, por exemplo, você pode ter um processo de recall, lembrando que cada estado é diferente, né? Aqui nos Estados Unidos, alguns estados nem têm um recall, mas aqui na Califórnia você precisa, para um processo de recall, como nós tivemos há 2 anos para governador da Califórnia, de 10% a 12% de assinaturas do número da última eleição, né, que o governador foi eleito. E, né, um sistema de recall, um processo de recall foi aberto. Isso traz accountability para os políticos. Por exemplo, também, aqui nos Estados Unidos, os mandatos de deputados na Câmara são mandatos curtos de 2 anos. 2 anos, ou seja, o deputado tem que ficar correndo atrás do seu eleitorado o tempo todo e fazer com que suas ações e o seu progresso que vieram de promessas de campanha, eles sejam muito claros e muito óbvios para a sociedade. Senador tem mandato aqui de 6 anos e não 8. Então, acho que dentro desse contexto da reforma política, antes de chegarmos no que o ex-presidente Michel Temer propõe, eu acho que nós temos outras prioridades que colocam o poder político de uma forma mais direta nas mãos do povo. Augusto Nunes. Nós temos um sistema muito deficiente nosso. O nosso presidencialismo é todo deformado, como a gente vê pela intromissão de alguns poderes no território de outros.
Mas a Ana tem razão. Eu, por exemplo, sou favorável ao parlamentarismo. Né? É isso que o Temer quis dizer. Não é semipresidencialismo, é um parlamentarismo presidencialista. Como tem o monárquico, você tem o presidencialista, com essa divisão de funções. Isso é mais moderno, mas ainda é cedo para a gente sonhar com isso. O povo ainda não entende como é que as coisas funcionam. Por que eu gosto do parlamentarismo? Porque ele assimila crises com muito mais tranquilidade. Você tem um problema com o principal governante, o primeiro-ministro, aí você vota uma moção de desconfiança e ele sai. Mas o país continua funcionando normalmente porque não se muda a chamada burocracia estável, né? Quem está lidando com o metrô continua no cargo, quem está decidindo o horário dos ônibus, o preço, continua no cargo. O país continua funcionando até a eleição do sucessor. Aqui no Brasil, imagine, né, se você estabelecesse hoje um parlamentarismo desse tipo, a cada troca de governante, você muda tudo. Tem 30 mil cargos de confiança. O que precisa é começar a modernizar o sistema brasileiro antes de pensar em avanços desse tipo. Houve um plebiscito aí, uma consulta popular, não faz muito tempo, de monarquia, parlamentarismo, presidencialismo. O brasileiro votou no presidencialismo porque é o único que conhece e porque reis nós já temos, né? Pelé, o Roberto Carlos, por exemplo. São esses os reis brasileiros, a família real. É uma extravagância. Agora, o presidencialismo tem muito a avançar. Parlamentarismo é para pensar depois. O problema, que é imediato, por exemplo, é segurar, que não é o caso do Temer. Temer é um homem correto aí. Segurar os que usam essa expressão semipresidencialismo para ocultar o crescimento ilegal, tá, da influência ou do peso do poder judiciário. Quem usou a expressão semipresidencialismo fora do Brasil também foi o ministro Dias Toffoli, com um acréscimo, né, perigoso. Semipresidencialismo com o poder moderador, no caso exercido pelo STF. Poder moderador foi uma coisa que existiu enquanto vigorou a Constituição de 1824, e quem acumulava o poder moderador com o que já tinha e já exercia era o imperador. Então, você comparar o Supremo a um imperador, eu acho que é mais que uma viagem, é um perigo. É uma coisa muito perigosa. Não tem nada de poder moderador, não. São 3 poderes. Se aparece o 4º acumulado por um dos 3, acabou o convívio que deve ser harmonioso, acabou a divisão de poderes com equidade, né, com justiça, e você vai desandar aí por um mundo que a gente tem tateado. Só isso já bastou para mostrar o tamanho do pântano. Coronel, o ex-presidente Temer disse que o Brasil precisa se inspirar, então, em Portugal, né, no modelo de governo de presidencialismo adotado em Portugal. A ideia, como a Ana falou e o próprio Augusto, a ideia em si, ela não precisa ser rejeitada. Agora, nós temos algumas questões que precisam ser trazidas para a nossa audiência. A primeira é que esse debate acontece fora do Brasil, já é a segunda vez que esse tema é trazido à discussão em Portugal. Da outra vez, como o Augusto colocou, não só o ministro Dias Toffoli avocou ao Supremo Tribunal Federal um poder moderador, mas como colocou a questão como já vigindo, ou seja, ele diz que o Brasil já vivia, à época, na visão dele, um semipresidencialismo, haja vista que o presidente Bolsonaro incomodava de tal maneira o status quo
que houve toda uma reação conjunta, seja do parlamento, seja da própria Suprema Corte, que se concertaram e de todas as formas tentando obstaculizar o próprio governo Bolsonaro. Então ele, à época, ele já entendia que medidas estavam sendo feitas para cercear ali a autoridade, a capacidade de governar do presidente Bolsonaro. No entanto, eu queria lembrar que o parlamentarismo, nós já vivemos essa experiência lá no Império, que, aliás, era uma experiência bastante arrojada para a época. Uma monarquia parlamentarista muito semelhante ao que nós vemos hoje, inclusive, na Inglaterra, séculos depois. Agora, na Inglaterra, que é o berço do parlamentarismo, nós nem tínhamos Suprema Corte até pouco tempo atrás. Tamanho a força do parlamento, em que a rainha ou agora o rei, eles têm uma função diferente de chefe de Estado. O modelo brasileiro, é interessante que o parlamentarismo, no período republicano, ele vem tentando ser imposto à população de cima para baixo, por uma elite. Veja que o Augusto vai lembrar disso bem. Quando o Jânio Quadros ele renuncia e o João Goulart estava na China, isso em 1961, qual foi o jeitinho que a aristocracia brasileira deu para que nós não tivéssemos uma crise ali na época? E instalou-se o parlamentarismo. Então, inclusive, nós tivemos um concerto entre os políticos, de modo que quando o João Goulart retorna da China, ele estava na China comunista na época, e inclusive e a China comunista de Mao Tse Tung, ou seja, aquela China comunista. Ele retorna ao país e já tinham acertado o parlamentarismo que seria experimentado por 5 anos. No entanto, o João Goulart acertou ali, ouvindo, né, as outras forças do próprio Brizola, etc., resolve chamar o plebiscito antes. E ali no iniciozinho de 1963, ele chama o plebiscito e a população, todas as vezes que é chamada a opinar sobre esse assunto, ela opta pelo presidencialismo. Aconteceu a mesma coisa na Constituição de 88. A Constituição de 88 foi uma Constituição inspirada no modelo parlamentarista e havia expectativa de que fosse explicado isso à população e fosse feito um referendo, um plebiscito que pudesse adotar o parlamentarismo. Então nós temos uma Constituição inspirada no parlamentarismo e, no entanto, a população novamente, assim como aconteceu naquele primeiro domingo de 63, ela repete dizendo que ela quer o presidencialismo. Então nós temos uma dificuldade. Por isso, esse jeitinho brasileiro começa a surgir com Gilmar Mendes, essa iniciativa de um semipresidencialismo. A verdade é que nós precisamos, como a Ana Paula falou, de uma grande reforma política. E essa reforma política, se fortalecer o parlamento, que é o que deveria acontecer num momento anterior, com voto distrital, e nós temos partidos fortes, porque como essa fala do Temer lá em Portugal, eu ouvi a fala inteira, e ele faz uma referência ao fato de que no Brasil nós não temos partidos políticos legítimos. Então, há necessidade de nós reformularmos o nosso modelo político e eu ouso afirmar que talvez a reforma política hoje no Brasil seja a reforma mais importante para que nós saiamos dessa sinuca de bico institucional que nós estamos envoltos já há bastante tempo. É muito bem lembrado aí pelo Coronel Gerson, esse episódio aí da aprovação do regime parlamentarismo às pressas, né, para evitar o confronto. Havia uma junta militar no poder que não queria o Jango, os 3 ministros militares, e o Jânio já estava fora do Brasil, como fazer? Aprovar em 7 dias o sistema parlamentarista. Não pode funcionar num país que não tem partidos sólidos. Onde há partidos, você pode pensar nisso. O Brasil não tem. Onde havia partidos, a coisa era levada tão a sério, que é o caso do Rio Grande do Sul, você tinha a coisa ideologicamente definida, maragatos e chimangos. Um queria um regime, o poder central poderoso, mais forte, né? E o outro queria mais autonomia para as unidades da federação. Essa divergência é um negócio tão poderoso que houve 2 guerras civis no Rio Grande do Sul por causa disso. E o Jango era gaúcho.
Ele teve de engolir o parlamentarismo sendo de uma família que se opunha a isso e que guerreou, né, contra essa ideia. Não foi fácil, foi mais difícil de engolir. E em seguida quis acabar com isso. O parlamentarismo, o voto distrital é tão bom, né, ele é tão... ele é muito bom por permitir que os que votaram no seu representante, não tem aquela história de você ser eleito com sobras da votação de outro, não, é o distrito que elege e tira. Isso aconteceu com Winston Churchill, pouco depois de ganhar a guerra. Né? Houve uma eleição, ele era o primeiro-ministro, houve uma eleição no distrito dele, perdeu, e foi afastado do governo. Voltaria depois, graças a uma vitória no distrito. Porque o povo é o patrão, demite quem ele acha que não está funcionando. O Churchill, como um belo democrata, fez um comentário muito simples e didático. Falou, bom, eles gostam de mim para a guerra e não me acham tão eficiente na paz. Ponto. Um dia que tivermos alguém capaz de dizer uma coisa dessas no Brasil, aí já estaremos vivendo num país muito diferente, né, e bem mais civilizado do que o que temos no momento. Para arrematar, Silvio? Olha, Paula, concordo com tudo que foi dito. Agora, só algumas observações, né? Primeiro, quando foi resgatada a questão do poder moderador, né, dito pelo ministro Dias Toffoli há pouco tempo, ele se referia, talvez, né, porque a última vez que o Brasil teve um poder moderador foi em 1824, aquela Constituição Imperial, uma das primeiras. O mundo, naquela época, o Ocidente só conhecia a Constituição Americana. Aquela foi a carta que vigorou mais no Brasil, 65 anos, e teve uma única emenda. Hoje, a atual Constituição, citada agora há pouco, a de 1988, tem 128 remendos. O último foi feito em dezembro agora. É uma emenda à Constituição praticamente por semestre. Isso se tornou rotina no Brasil. Bom, também queria dizer o seguinte, a ideia do presidente Michel Temer é muito boa, o problema é que ela termina durante o voo de Lisboa de volta ao Brasil, quando ele desembarca num país que tem 32 partidos políticos e só 12 conseguiram superar a tal da cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, a emenda constitucional 97, ou seja, os partidos precisam conseguir representação em 9 unidades da federação, eleger 11 deputados em 9 unidades da federação para ter direito ao seu quinhão no fundo partidário, porque é disso que se trata, e também tempo de televisão e rádio. E no Brasil, 32 partidos políticos, a gente sabe que não se trata de ideologia, o Brasil não tem 30, 40, nem 20, muito menos 10 ideologias distintas, são verdadeiras lojinhas de votos, e existe inclusive a figura, né, a profissão do presidente de partido. São políticos que sequer tentaram a vida pública, mas são presidentes de legenda, presidentes de agremiação, fazem disso o seu ofício, a sua carreira, ganham muito dinheiro com isso. E para finalizar, Paula, a postura do presidente Michel Temer, né? Está lá no exterior, foi a convite, ele sim pode participar, ele é um ex-presidente, não tem cargo público, e em momento algum ele tratou o atual presidente de maneira grosseira. O Lula foi à Argentina recentemente, viajou aqui pelo Mercosul e tratou o Temer como golpista o tempo todo, né, de forma ofensiva, e o presidente Michel Temer, lá na Europa, não chamou o Lula pelo que o Lula é. Agora vamos para a economia. O Fundo Monetário Internacional calcula que o Brasil cresceu mais que a China em 2022 pela primeira vez em 42 anos. A economia chinesa, a segunda maior do mundo, teve expansão de 3%, enquanto o produto interno bruto do Brasil cresceu 3,1%. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia dito exatamente isso no ano passado. Economistas e analistas de grandes bancos duvidaram da estimativa e erraram nas previsões. O Brasil terminou 2022 com inflação abaixo de 6%, menor que a da Europa e dos Estados Unidos. A taxa de desemprego recuou para 8%, menor índice desde 2014.
Os índices de miséria, segundo o Banco Mundial, são os menores em 20 anos. As empresas estatais lucraram mais de 250 bilhões de reais. Ana Paula Henkel, esse discurso da esquerda, né, da herança maldita, cada vez mais se mostra uma farsa, né, diante dos números, da realidade, né? Eles podem repetir herança maldita até perderem a voz, porque basta olhar os números. Quem tem um par, né, de neurônios na cabeça e pensar, acho que eu vou checar esses números aqui. Inclusive, nós temos aqui na Oeste uma edição com uma capa espetacular que fala exatamente sobre a herança bendita, né, o legado, aí, o bendito legado da administração do presidente Bolsonaro, isso com uma grande ajuda do ministro Paulo Guedes. Eu lembro dessa fala do Paulo Guedes, porque eu comentei muito, Paula, foi em fevereiro de 2022, finalzinho de fevereiro de 2022, o Paulo Guedes, num encontro, num fórum econômico, ele disse: o Brasil está fadado ao crescimento, o FMI vai errar os números, o Brasil vai crescer, o mundo vai errar os números, o Brasil está crescendo e não vai parar de crescer. E em julho, várias agências internacionais, eles tiveram que revisar os números do Brasil para cima, exatamente como o super técnico e patriota ministro Paulo Guedes, ele havia previsto em fevereiro. Agora, Paula, quando também imaginaríamos que o Brasil teria um número inflacionário muito melhor do que os Estados Unidos, a nação mais próspera do mundo, mais rica do mundo? Pois isso não foi um sonho, não. 2022 nós fechamos com esse sonho se tornando realidade, graças à excelente administração técnica do presidente Jair Bolsonaro e seus ministros. A Ana lembrou bem essa matéria Herança Bendita na edição 141 da revista Oeste. Vou ler um trechinho. O novo presidente já acusa o atual governo dos piores crimes econômicos dos últimos 500 anos e de todos os outros tipos. E a realidade é exatamente o contrário. Bolsonaro vai deixar para Lula a melhor situação que o país já teve na passagem de um governo para outro em qualquer época recente. Isso é o que mostram os fatos e os números, como se pode constatar por 12 indicadores chaves da situação da economia brasileira neste momento. E aí a matéria lista, então, 12 indicativos da situação econômica do Brasil. Vale a pena conferir no site da Revista Oeste. Silvio Naval, quero te ouvir a respeito. Pois é, 12 indicativos que não mudaram, que continuam refletindo essa mesma realidade. Esse texto é do José Roberto Guzzo, assim como também o da edição anterior da Revista Oeste, que mostra que o Brasil travou. Paula, é evidente que qualquer brasileiro de boa fé sabe que a gestão do Paulo Guedes foi uma das melhores gestões na pasta da economia, talvez desde a redemocratização do país. Claro que também temos que considerar aqui a questão do Plano Real, durante o governo Fernando Henrique, a estabilização da nossa moeda. Mas o Paulo Guedes enfrentou uma pandemia que colocou o mundo de joelhos. Depois, uma guerra ainda em curso e que ainda produz efeitos na Europa. E o Brasil demonstrou enorme resiliência. Os nossos números foram todos na contramão do restante, não só dos nossos vizinhos aqui latinos, como bem lembrado dos Estados Unidos, da Europa e até de países asiáticos. O Brasil reduziu o desemprego, o agronegócio se tornou uma superpotência ainda maior do que já era no passado. Talvez seja, ou seguramente é, o setor que o Brasil compete mundialmente e é respeitado por isso. O agro sustentou a nossa economia, o Brasil conseguiu manter as contas públicas no lugar, não teve nenhum grande escândalo de corrupção em estatais, em bancos públicos. Por quê? Foi uma gestão técnica muito bem citada pela Ana Paula Henkel. Agora nós temos um ministro da Fazenda que já admitiu há pouco tempo que não entendia de economia, mas que precisava estar lá porque é um poste avançado do presidente Lula, de que vai cumprir as ordens do Lula. E a gente sabe quais são essas ordens. Vamos falar delas daqui a pouco. Já se fala, enfim, da autonomia do Banco Central, sendo que nem o Lula sabe direito do que ele está falando. Ele está ouvindo os economistas do PT. Então, veja,
Paula, esses números todos que você elencou aqui, os 12 pontos, eles permanecem no lugar. Vamos ver até quando. Vamos ver até quando, porque a cada fala do presidente, a inflação chacoalha, o dólar chacoalha, o mercado reage, os juros ficam para lá e para cá. Já há vários casos também de empresas, grandes corporações, indústrias que estão demitindo. Ou seja, vamos ver até quando esse cenário, esse legado bendito do Paulo Guedes suporta essa agenda maléfica do PT. E seguindo no assunto de economia, o presidente Lula acha que a autonomia do Banco Central é uma bobagem. Em entrevista à Rede TV, Lula prometeu mudanças quando acabar o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O presidente ainda criticou o atual patamar da taxa de juros, hoje em 13,75%. Abre aspas, vou esperar esse cidadão Campos Neto terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente, fecha aspas. A gestão do presidente do Banco Central termina em dezembro de 2024. A partir daí, o governo poderá indicar um novo nome para o cargo. Coronel Gerson, só para a gente relembrar aqui para a nossa audiência, a autonomia do Banco Central foi aprovada no governo Bolsonaro em 2021. A medida determinou, então, mandatos fixos de 4 anos para o presidente e os diretores da instituição, com o objetivo justamente de blindar o Banco Central de interferências políticas. É verdade, foi um grande avanço, né? Porque a defesa da moeda, que, em última análise, é a principal missão do presidente do Banco Central, ela sofre uma interferência direta quando o governo tenta manipular, né, particularmente a questão dos juros, quando é uma ferramenta que é reativa à inflação e não o contrário. É importante que o próprio presidente Lula, às vezes, ele confunde as questões quando ele coloca a ideia que os juros devem ser baixados à força porque eles estariam prejudicando, inclusive, as próprias relações comerciais, quando talvez ele não perceba que justamente os juros já estavam sendo projetados em queda, porque no governo anterior, esse assunto que nós acabamos de tratar da herança bendita do governo Bolsonaro, estava com as suas contas ajustadas, inclusive produziu um superávit fiscal que não se via em muitos anos, conseguiu acertar a questão, inclusive, do desemprego em baixa, ou seja, inflação caindo, desemprego em baixo, setor produtivo restabelecendo e, como o Paulo Guedes dizia, voltando em V. Tudo isso que acontecia com esse momento macroeconômico positivo respaldava o presidente do Banco Central a poder implementar uma redução gradual dos juros. Isso está diferente agora. E pior, o Banco Central, com o neto do saudoso, né, talvez um dos grandes liberais que o Brasil já tenha tido, o Roberto Campos Neto, ele colocou o Brasil na frente, na vanguarda de vários processos que estão acontecendo no mundo hoje. A maioria da nossa audiência talvez não tenha percebido que o Brasil já se coloca na frente dos outros países no que diz respeito à adoção de uma moeda digitalizada, ou que o mundo conhece como CBDC, que seria um Central Bank Digital Currency. Esse tipo de medida ela é posterior ou segue caudatária ao PIX, que é muito mais desenvolvido no Brasil que o Zelle, aqui que eu e a Paula conhecemos bem nas transações bancárias. O Brasil está na vanguarda do sistema monetário internacional, inclusive nessa área, que é uma área preocupante, e eu me preocupo quando ele diz que nomeará o próximo ali em 2024 e reconsiderará a questão da autonomia do Banco Central. O que me preocupa é que essas medidas que o Roberto Campos Neto vinha implementando na vanguarda de vários processos, estudou e foi, inclusive, considerado um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo, exatamente por esse arrojo brasileiro, talvez, caindo em mãos erradas, elas podem se transformar num perigoso processo de controle.
Então, nós vivemos um momento no Brasil em que é necessário que o PT perceba, e eu acho que eles estão diante desse dilema, que se eles fazem o que é certo, eles perdem em popularidade. E se eles querem ganhar em popularidade, eles farão o que é errado e vão afundar com a economia do Brasil em poucos meses. Eu estava num evento essa semana com o presidente Bolsonaro, eu fui assistir esse evento em Orlando, e ele falou uma frase interessante, ele disse, se o PT continuar nessa rota na economia, esse governo durará muito pouco, porque ele de fato jogará o país numa crise, e essa frente que foi construída para derrubar o presidente Bolsonaro não é uma frente muito coesa, nem no ponto de vista ideológico, nem dos seus interesses subjacentes. Então, o barco já vai começar a fazer água logo nos próximos meses. Augusto Nunes, não é a primeira vez que o Lula despreza, né, essa regra da autonomia do Banco Central no Brasil. O Lula não sabe do que está falando. Ele não sabe o que é um Banco Central, como funciona, e também não conhece o que ele chama de senhor Campos Neto. Se ele não fosse tão imbecil, se ele não fosse tão ignorante, ele saberia que o Campos Neto é neto de seguramente um dos 5 homens aí mais inteligentes do Brasil, da história. Ele deveria, o neto do Roberto Campos, o Lula não conhece nem o neto nem o avô, poderia responder com 3 frases, está vendo aqui, que o Lula não entenderia, mas o Brasil que pensa saberia que é uma resposta muito bem dada. Está aqui, primeira. O bem que o Estado, o Lula ama, né, o Estado gigante, o bem que o Estado pode fazer é limitado, o mal infinito. O que ele pode nos dar é sempre menos do que nos pode tirar. É o que o Lula quer. Segunda frase. É divertidíssima a esquizofrenia de nossos artistas e intelectuais de esquerda. Admiram o socialismo de Fidel Castro, mas adoram também 3 coisas que só o capitalismo sabe dar: bons cachês em moeda forte, ausência de censura e consumismo burguês. São filhos de Marx numa transa adúltera com a Coca-Cola. Terceiro, a aliança Lula e Brizola é o casamento do analfabetismo com o obsoletismo. Ponto. Ana Paula Henkel, quero te ouvir aí em relação, mais uma vez, Lula criticando a autonomia do Banco Central. Paula, eu só queria ler aqui rapidamente 2 notícias sobre esse cidadão, Roberto Campos Neto. Caso o presidente Lula não tenha internet em casa, vou ler 2 notícias aqui sobre esse cidadão que é outro cidadão muito técnico e que não aplica feitiçarias econômicas. A primeira notícia é de 3 de janeiro de 2021. Roberto Campos Neto é escolhido presidente do Banco Central do ano. Aí mais aqui para baixo na notícia, Campos Neto ganhou o prêmio na categoria principal e foi escolhido presidente de Banco Central do ano pela revista britânica The Banker, que pertence ao Financial Times. No texto em que descreve os motivos da escolha de Campos Neto, a revista lembra que poucos países foram tão afetados pela pandemia do coronavírus quanto o Brasil e destaca que as projeções para o desempenho da economia melhoraram ao longo de 2020. Isso 2021. Mas se procurarmos uma notícia sobre esse cidadão em 2022, Campos Neto é escolhido presidente do ano de bancos centrais, aí do Poder 360. Roberto Campos Neto foi eleito presidente do ano de bancos centrais na América Latina, segundo o Latin Finance Banks of the Year Awards, que é um prêmio. O brasileiro foi extremamente elogiado pela forma como lidou para conter os efeitos da pandemia, da guerra na Ucrânia e o aperto financeiro global. Olha, se eu tiver um cidadão desse por perto, eu estou muito tranquila, viu, Paulo?
Agora mais de 40 mil pessoas nos acompanham ao vivo aqui na plataforma Rumble. Rumble se escreve RUMBLE. Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever na nossa plataforma para acompanhar aqui o programa Oeste Sem Filtro, de segunda a sexta-feira com você. Também o Estúdio Oeste, todas as quintas-feiras, comandado pelo Silvio Navarro. Oestecast, com o grande Dagomir Marquesi, e o programa As Liberais, todas as terças-feiras, 8h30 da noite, aqui na plataforma Rumble, apresentado por mim e pela nossa diretora de redação, Branca Nunes. E agora é hora de entrevista no Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar com o economista e professor titular da Escola de Economia de São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, Rogério Mori. Boa noite. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Eu quero começar perguntando ao senhor o seguinte: nesse primeiro mês de governo Lula, a Bolsa registrou alta e o dólar caiu. Na sua avaliação, isso ainda é reflexo das ações do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ou já é resultado desse novo governo? Uma boa parte ainda é reflexo daquilo que a gente vê no governo anterior, né? A gente tem que olhar que os indicadores que estão saindo ainda são muito positivos, né? Em várias frentes, tanto do ponto de vista de inflação, quanto do ponto de vista de atividade econômica, contas públicas. Então isso gera um ambiente positivo em termos de percepção de economia ainda nesse momento. Mas ainda há uma inércia em relação àquilo que a gente vinha de 2022, trazendo ainda boas notícias para o começo desse ano. Mas ainda, olhando de médio e longo prazo, as incertezas são muito fortes. Pergunta agora é Silvio Navarro. Rogério, boa noite, prazer conversar com você mais uma vez. Eu queria pegar carona no tema que a gente vinha discutindo anteriormente, a autonomia, a independência do Banco Central. O presidente Lula hoje já flertou com essa ideia, que o PT sempre foi contra, a esquerda sempre foi contra a autonomia do Banco Central. Qual seria o tamanho do retrocesso se isso acontecesse, lembrando que isso tem que passar pelo Congresso Nacional? Olha, assim, a gente tem visto vários retrocessos, né, ao longo desse último mês, assim, em várias frentes, né? O pessoal fala muito em questões institucionais, mas eu acho que, assim, eu nunca vi em tão pouco espaço de tempo tantas mudanças de marcos institucionais, de avanços que foram feitos do ponto de vista econômico no Brasil, sendo mudados, destruídos, alterados para pior. Tá? E, assim, a independência do Banco Central, ela foi uma grande conquista, né? É comprovado que um Banco Central independente, com autonomia, livre de influências políticas, ele tem mais capacidade de administrar a política monetária, mais condições de gerir isso com uma perda menor de crescimento e mantendo a inflação mais baixa. Isso é comprovado cientificamente, isso a experiência internacional mostra, tanto que você olha ao redor do mundo, bancos centrais são independentes em economias avançadas, como Estados Unidos, Europa, Inglaterra, estão subindo juros e não se discute essa questão, né? Mesmo os Estados Unidos deve entrar em recessão no final do ano, subindo os juros aí, mas não se discute a independência do Banco Central, porque isso é consolidado, é um avanço econômico institucional fundamental do ponto de vista de uma economia. E isso é um retrocesso enorme para a economia brasileira. Agora quem pergunta é Ana Paula Henkel. Boa noite, professor. Quero propor um exercício de futurologia, né? Qual a camada de gordura que nós temos diante desses indicadores ainda positivos, que são resquícios, né, desse trabalho do ministro Paulo Guedes? Qual essa camada aí de gordura? Quanto tempo vamos aguentar? A camada de gordura é boa, tá? A gente está tendo ainda bom resultado em termos de crescimento que veio no final do ano passado. A gente observa o desemprego caiu, a gente fechou o ano passado com 8,1% de taxa de desocupação, o menor nível desde 2015, 2014, com geração de empregos formais. As perspectivas desse ano
olhando o primeiro trimestre, são boas, tanto que todo mundo está revendo o PIB para cima esse ano, de 1% para 1,5%. A safra desse ano deve ser recorde, isso é fruto daquilo que se trabalhou no ano passado. Quer dizer, embora a dilapidação, né, daquilo que foi construído está sendo rápida, ainda existe uma gordura que deve se estender por alguns meses ao longo desse ano, embora a gente já comece a ver algumas nuvens na frente, né? O próprio Banco Central já alertou para as incertezas, aquilo que pode acontecer com a inflação e, eventualmente, ter que manter a taxa de juros mais alta por mais tempo. Nós estamos conversando ao vivo com o economista Rogério Mori. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Rogério, pode ser um mistério isso aí, mas eu queria que você me ajudasse a decifrá-lo. O que se passa na cabeça do Lula quando ele pensa em acabar com o Banco Central, com a autonomia do Banco Central? O que ele gostaria de estar fazendo no lugar do Banco Central? Isso é sempre uma tentação de um político, né? O político, ele quer fazer o quê, né? Se você analisar o discurso do presidente, e é o discurso que está por trás do partido, né? Eles observam o Banco Central como uma espécie de vilão, onde coloca os juros altos porque é necessário, né? Na verdade, porque quer dar dinheiro para banqueiros, enfim, não entende que a necessidade disso está por trás toda uma lógica de política monetária de trazer a inflação para baixo. Então, o que está por trás em tentar acabar com a independência do Banco Central, em também tentar mudar a meta de inflação, que é algo que já se passou a discussão ao longo desse mês, subindo a meta como uma forma de não ter que praticar juros tão altos, na verdade, é a tentação de querer gerar mais crescimento e emprego. Isso é absolutamente ilusório. O que gera crescimento e emprego no longo prazo é investimento, é produtividade, é aumento da poupança, e isso vem do aumento do ajuste das contas públicas, né, aquilo que vinha sendo feito no passado, né, e em mais investimento na nossa economia, quer dizer, aumentar a produtividade. Isso é que, de fato, vai aumentar o salário real, vai aumentar o emprego na nossa economia. Mas a tentação do político é sempre aquela resposta rápida, aquela resposta que dá do ponto de vista da população. Rogério, eu quero te fazer uma pergunta em relação ao assunto que preocupa aí muitos brasileiros, né? A taxa de juros rotativo do cartão de crédito passa dos 400% ao ano aqui no Brasil. E acaba que as famílias aí mais simples são as que mais se endividam, sofrendo aí com esses juros altos, né? Como é que o senhor vê essa situação e como deve ficar essa situação aí do crédito, dos juros, né, rotativo do cartão de crédito para frente? Como é que o senhor vê essa situação? Pois se a gente tivesse num momento em que o governo estivesse sinalizando como uma política fiscal melhor, né, a gente já poderia sinalizar, pelo menos a partir de maio, junho, uma queda na taxa básica de juros, o que poderia aliviar essa situação, quer dizer, ajudar a reduzir a taxa de juros na ponta do empréstimo, como aquilo que é ciclos que já aconteceram anteriormente, que a gente viu de flexibilização da política monetária. Então, esse é um fator que poderia contribuir nessa direção, né? Outro fator, né, essa alta taxa de juros, não só no cartão de crédito, mas cheque especial e outras modalidades de crédito consumidor, ela ocorre muito também por conta da concentração bancária. E essa é uma agenda que vinha sendo trabalhada pelo Banco Central, espero que continue, né, a partir de agora, de aumentar a competitividade no setor, né? A gente tem visto aí surgindo novos bancos para concorrer, né, dentro desse oligopólio do sistema de varejo bancário, que é hoje o Brasil, que é altamente concentrado. Então, a ideia, aquilo que é o projeto do Banco Central, é exatamente aumentar a competitividade dentro desse setor e, com isso, eventualmente, baixar essa taxa de juros e reduzir o tamanho do spread bancário. E, Rogério, só mais uma questão. Essa semana o Copom manteve aí a taxa de juros a 13,75 ao ano. Como é que o senhor viu essa decisão do Copom? Acertou? Sem dúvida, não tem condições de baixar nesse momento, acertou, né? Ele não tinha o que fazer, né? A inflação ela começou a ceder, mas mais do que a decisão em si, né, o que se tem que olhar do ponto de vista dessa decisão do Banco Central é o comunicado, aquelas palavras que ele coloca. E as palavras que ele coloca são muito claras, quer dizer, ele olha com preocupação o cenário adiante, com incertezas em relação ao quadro fiscal e como isso vai impactar na inflação.
e que isso pode levar o Banco Central a manter a taxa de juros nesse patamar por um período mais prolongado. E aí sim, isso tem custos do ponto de vista daquilo para a nossa economia, em termos de crescimento, e da própria taxa de juros na ponta do empréstimo e para o consumidor. E nós conversamos ao vivo com o economista Rogério Mori. Rogério, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agora, 18 horas e 59 minutos, a gente tem um recadinho para você. Fique conosco que a gente volta logo. Daqui a pouco a gente chama o nosso recado, a gente continua aqui com mais informações e notícias no programa Oeste Sem Filtro. Arthur Lira, do PP de Alagoas, teve a maior votação da história da Câmara na última quarta-feira. Foi reeleito com 464 votos. Conseguiu apoio de 20 partidos, incluindo as duas maiores bancadas, as do PL e PT. Chico Alencar, do PSOL, recebeu 21 votos e Marcel Van Hatten, do Novo, 19. Houve 5 votos em branco. Em 2021, quando concorreu ao cargo pela primeira vez, Lira teve 302 votos. Venceu o Baleia Rossi, do MDB. Na época, o parlamentar foi capa da revista Oeste. Ele ainda era um nome não muito conhecido, um nome conhecido, aliás, nos bastidores. E a Oeste foi pioneira em trazer o retrato, uma biografia dessa figura que acabou depois se tornando presidente da Câmara agora pela segunda vez. E eu quero pedir ao Silvio Navarro para comentar o que representa, o que está em jogo aí com essa confirmação agora de Arthur Lira na presidência da Câmara, com todo esse poder, com 20 partidos, com todo esse apoio e essa votação recorde histórica, né? Ele está mais poderoso do que antes, Paula. A bela lembrança sua de que a Oeste saiu na frente, né? Ao estampar na sua primeira edição de Oeste, a figura do Arthur Lira, que crescia como uma espécie, naquela época, de sucessor, né, do Eduardo Cunha, o último político que conseguiu ter um rebanho, né, arrebanhar tantos nomes de diferentes partidos políticos para conduzir a Câmara dos Deputados. E o Arthur Lira agora sai mais forte do que antes. Essa votação dele, 464 votos, ela é a maior da história, supera o Ibsen Pinheiro, em 1991, que obteve 434, ou seja, 30 votos a mais, e naquela época o Ibsen concorreu sozinho. Ou seja, o Arthur Lira é hoje, talvez, uma das principais, se não a maior figura da nossa república, viu, Paula? Porque o presidente Lula inevitavelmente vai ter que negociar com ele. E a massa dele de apoio, ela transcende direita, esquerda, conservadores. O Lira, ele negocia no varejo, ele negocia com os deputados, um cargo aqui, outro ali, com os partidos. Então, por exemplo, nesse momento, o PL, com 99 deputados, poderia pleitear presidir a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a porta de entrada de todos os projetos no Congresso, a mais importante da casa, portanto. Mas veja, ele está entregando a CCJ, praticamente um acordo já fechado, para o PT, que deve indicar Rui Falcão para ser o presidente da CCJ. E em troca, o PL deve ficar com o orçamento, né, comandando a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Por quê? Porque ali estão as emendas e está o tal do orçamento secreto, que talvez com o Lula não seja mais chamado pela velha mídia de orçamento secreto, mas é a mesma coisa. Está mantida as emendas de relator, ainda com um ou outro pequeno ajuste em torno de transparência, mas muito pequeno. Então, veja, notícias que a gente ouviu, inclusive, depois da eleição dele, que ele já cobrou do presidente Lula a liberação de 2,8 bilhões de reais em emendas para um grupo de 220 deputados novatos que não tiveram o direito de incluir as suas emendas no orçamento anterior, evidentemente, chegaram agora ao Congresso Nacional. Mas ele já foi cobrar do Lula a liberação desse dinheiro e disse o seguinte: olha, isso aí fazia parte do acordo daquela PEC da gastança, se lembra? A gente costurou com os que estavam chegando e com os que estavam lá. Então agora você vai ter que abrir o bolso, aí pode liberar em torno de 5 milhões de reais, um pouco mais para cada parlamentar indicar para quem quer destinar, né, a cidade, o reduto eleitoral, as suas emendas. Digo mais,
o Lira também já tem uma carta de cargos que ele vai precisar entregar pela própria eleição dele. Então ele já bateu na porta do Executivo e pediu 3 diretorias dos Correios, o comando da Codevasf, né, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, o Fundo Nacional de Educação e o Banco do Nordeste, que ele já tinha e vai manter. O Lira sai poderosíssimo, viu, Paula? Augusto Nunes, maior votação da história da Câmara. Esses caras são capazes de dizer de cor, tá, toda a relação dos cargos do segundo escalão, segundo, primeiro, terceiro, com o salário ao lado. E quais os caminhos a seguir para encontrar o dinheiro. Deve haver em Alagoas alguma escola que forma especialistas em baixo clero. É uma coisa muito estranha. Veja bem, o Estado é eleitoralmente irrelevante, é um Estado pequeno, poucos eleitores. E deu ao Brasil, né, fomos obrigados a engolir essa, 2 figuras que controlaram e controlam agora Senado e Câmara. O Renan Calheiros, ele foi bem em outra disciplina, como acumular informações constrangedoras sobre outros senadores. Ele mandou no Senado graças a isso. Ele tem dossiê para tudo. Puxa o nome, assim, um cara que foi senador em 1940, ele tem lá algum dossiê para ameaçar o cara. Seja adversário, companheiro, tá, não tem problema. O negócio dele era reunir informações perigosas, desagradáveis, até que o dossiê sobre Renan Calheiros, né, divulgado pela imprensa, que então investigava, etc., ficou maior que os outros. Ele saiu por causa disso. Mas continua aí participando de CPIs, fiscal de votação, ele estava lá, papagaio de pirata influente, vendo como votou qualquer um. Ele começou no PCdoB a carreira dele, dirigente universitário. Ele se elegeu deputado estadual por atacar o Collor. Depois chegou a deputado federal por elogiar o Collor. Ele tinha sido secretário do Collor. Depois, enquanto era adversário, foi convidado, ele topou. Aí ele chega a Brasília num partido pequeno, ele era o líder, saltou antes do impeachment, queria ser governador, o Collor não apoiou. Daí a pouco ele reaparece ao lado do Collor, tudo sempre movimentando dossiês. E agora, né, é o cara mais processado da história do Supremo, parlamentar, e continua aí. Está festejando neste momento a eleição do presidente do Senado. O nosso Arthur Lira, revelado na capa da Oeste, esse é outra coisa, ele sabe o caminho dos cofres, ele nomeia, sabe, tem emprego para todo mundo. E, curiosamente, eles são adversários em Alagoas, não se entendem. Alagoas tem essa característica, assim, produz figuras abjetas aí chegam juntos ao poder lá no federal e brigam e acabam perdendo o poder federal por brigas regionais. Eles vão acabar por aí. Como o Collor, que conseguiu brigar com o irmão, porque os dois queriam ser dono do maior jornal de Maceió. Então eles são uma mistura de regionalismo, né, caipirice, então, com uma avidez e com uma visão, né, de cofres admiráveis. E aí, isso é o Brasil ainda, né? A vanguarda do atraso continua no controle do Congresso. Isso, antes de passar para o Silvio, só para explicar aqui para a nossa audiência que a gente está exibindo a capa da Revista Oeste lá de 2020. A Oeste se antecipou e trouxe aí uma biografia do homem que manda na Câmara. Ele era conhecido como Sombra, uma figura que atuava muito nos bastidores. Quando ainda se falava em reeleição de Rodrigo Maia, em 2020, a Revista Oeste, lá em abril, se antecipou e trouxe essa capa do Arthur Lira, falando que ele era uma pessoa ali que decidia os apartamentos funcionais, costurava muito bem nos bastidores e tá aí, então, se elegeu e depois, novamente,
mais uma vez a recondução à presidência da Câmara. Eduardo Cunha, 2.0. Cunha em gestação. Exatamente, isso está na matéria, Augusto, bem lembrado. Diga lá, Silvio. Não, eu só queria fazer um complemento, Paula, porque o Augusto falou agora ali um paralelo, né, do Arthur Lira com o Renan Calheiros, dois alagoanos rivais, porque na Câmara dos Deputados tem uma piada, né, nos bastidores, no cafezinho, ali no tapete verde, de que o Renan Calheiros anda com dossiês na pasta e o Arthur Lira anda com planilhas em Excel na pasta e sabe o número do apartamento funcional de cada parlamentar, sabe quanto cada parlamentar indicou em emendas no orçamento atual e do ano anterior. Ele é o homem das planilhas. O Augusto, e sobre dossiês do Renan Calheiros, você lembrou de 2007, agora há pouco, quando a revista Veja, saudosa Veja, produziu 5 capas de maio até setembro sobre o Renan Calheiros, a principal delas envolvendo a Mônica Veloso, né, que a construtora Mendes Júnior pagava a pensão de um filho que o Renan tinha com a Mônica fora do casamento, pagava essa pensão, 12 mil reais por mês, a Mônica achou que o dinheiro era pouco, quis cobrar mais e o caso virou um escândalo, daí vieram os bois fantasmas, o imposto de renda, as rádios e por aí vai. O Renan mandou produzir, que enfrentou 5 processos de cassação no Conselho de Ética e conseguiu se livrar, conseguiu salvar o mandato no finalzinho do ano, daquele 2007. Ele produziu dossiê sobre vários integrantes do Conselho de Ética, Augusto, e na época o Jefferson Pérez, do Amazonas, Pedro Simon, no Rio Grande do Sul, dossiê sobre o Demóstenes Torres, então senador de Goiás, e relações com Carlinhos Cachoeira. Ele pediu para que um araponga do Senado, chamado Chiquinho Escórcio, que era um assessor do José Sarney, instalasse câmeras no hangar de Brasília para tentar flagrar o Demóstenes e o Marconi Perillo. Ele mandou levantar quanto o Tasso Gereissati gastava em dinheiro, restituição, né, de indenizatória do Senado com os seus jatinhos. O Renan produziu dossiê sobre todo mundo naquela época, viu, Augusto? É isso aí. É isso aí. Bom, e agora a gente tem um recado para você. Fique com a gente, é rapidinho, a gente volta logo. Agora eu quero falar com você sobre uma situação que afeta milhares de pessoas todos os dias e você que está assistindo pode ser uma delas. É a queda de cabelo. Segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo, 42 milhões de brasileiros sofrem com esse problema hoje em dia. E isso pode desencadear até mesmo a calvície. Exatamente, Silvio, mas existe uma saída para isso. A solução é adotar um tratamento eficiente com o tônico capilar Maxi Hair Pro. Maxi Hair Pro é um dermocosmético desenvolvido com nanotecnologia e biotecnologia, que ativa a matriz folicular profunda, fazendo o cabelo ter um crescimento mais rápido e mais saudável. Olha só esse caso, Silvio. Maxi Hair Pro funciona mesmo, minha gente. É por isso que eu convido você a ligar no 0800 300 8800 e tirar todas as suas dúvidas agora mesmo. Lívia, esse antes e depois é realmente impressionante. Vale lembrar que além de combater a queda de cabelo, que pode acontecer por causa da genética ou problemas hormonais, esse tônico capilar da BR Vita melhora o crescimento de barbas e de sobrancelhas falhas e finas. É isso mesmo, Silvio. Maxi Hair Pro é verdadeiramente eficiente por conta da sua composição exclusiva que une nanoxenol, biotina, extrato de jaborandi e L-carnitina. Juntos, esses elementos ativam o crescimento de fios fortes e resistentes, sejam em homens ou mulheres. Ligue 0800 300 8800 e veja o seu cabelo crescer 5 vezes mais rápido. Basta aplicar o tônico 2 vezes ao dia durante 30 dias para ver o resultado. E atenção, quem ligar agora ganha 50% de desconto e um brinde especial. Ligue 0800 300 8800. Calvície e queda de cabelo tem solução. Maxi Hair Pro. Juscelino Filho, ministro das Comunicações, teria beneficiado ao menos 4 empresas de amigos, ex-assessoras e uma cunhada em contratos com a prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão. A irmã do ministro, Luana Rezende, é prefeita. A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo. As empresas foram contratadas pela prefeitura com verbas das emendas de relator destinadas por Juscelino Filho.
Os negócios foram feitos a partir de 2015, quando Juscelino assumiu pela primeira vez o mandato de deputado federal. Os contratos envolvem cerca de 36 milhões de reais. Coronel Gerson, quero ouvir o senhor a respeito. Esse é um exemplo que nos remete à diferença entre a proposta feita pelo presidente Bolsonaro no governo anterior e esse retorno, né, ao que talvez tenha sido chamado de presidencialismo de coalizão. Outros falam sobre uma gestão integrada com o Congresso Nacional, em que os partidos se apropriam, né, de ministérios, de pastas, e por isso o presidente Lula avançou para o número quase de 40 pastas, para justamente entregar parte da gestão do executivo na mão desses políticos que conseguem fazer chegar várias das emendas às suas bases parlamentares. Qual é a diferença do que acontecia com o governo Bolsonaro e o que acontece hoje com o governo Lula? Já que esse caso específico fala, inclusive, de emendas que foram aplicadas nos anos anteriores. Ou seja, não é algo que acontece neste governo. A diferença é que, ao trazer esses parlamentares, esses indicados pelos partidos que agora o presidente Lula, para fazer uma composição, traz para o seu governo, ele traz junto esse tipo de política rasteira que nós sabemos aonde vai conduzir. Há muitos escândalos de corrupção. Nós teremos todas as semanas as manchetes associando ministros do governo Dilma. Eu digo Dilma porque nós não temos como deixar de associar a segunda fase da administração do PT, que foi aquele desastre econômico, e nós perceberemos que todos os escândalos de corrupção que nós vimos entre o segundo mandato de Lula e o primeiro de Dilma, eles retornarão com uma intensidade enorme, porque os partidos, quando ele traz o União Brasil, quando ele traz o próprio partido de Kassab, o MDB, quando ele entrega essas pastas, obviamente o segundo, terceiro escalão serão entregues também aos parlamentares, que farão chegar nas suas bases várias das orientações ou das utilizações do orçamento gerido pelo Poder Executivo. Então, essa combinação ela vai nos dar muito e muito trabalho nos próximos meses. E, por outro lado, posso dizer que aos comentaristas de política, ali ao Silvio Navarro, não faltarão pautas, porque esse governo não fará o que o outro fez, que é afastar esse tipo de política rasteira da administração do Poder Executivo. Hoje, o que nós percebemos é que o governo está refém desse grupo e haverá consequências. E entre as obras realizadas com esses recursos aí de 36 milhões de reais, está de asfaltamento de uma estrada de 19 quilômetros. 8 fazendas da família do ministro foram beneficiadas, como a gente já comentou aqui, né, Ana, no programa Oeste Sem Filtro ao longo dessa semana. Paula, a capivara dessa gente, né, dessas pastas, desses ministérios, parece que você tem que ter uma digital ali em movimentações suspeitas para fazer parte desse governo. Agora, o curioso estávamos falando essa semana, né, da unificação ali do consórcio, do pensamento único. Impressionante a unificação do silêncio, né? Ninguém fala, ninguém cobra, não, deixa para lá, vamos falar do Bolsonaro num evento lá nos Estados Unidos, que horror, não, do Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, e assim será, né? Acho que boa parte desse ano de 2023, como foi aqui nos Estados Unidos. Assim que Joe Biden assumiu, e assumiu também com uma carreta furacão, tá? Muito parecida com a nossa aí do Brasil. Tudo que a imprensa falava era sobre Donald Trump para cá, Donald Trump para lá. Eu estava lendo, por exemplo, aqui na revista Oeste, sobre o deputado federal Deltan Dallagnol acionando as promotorias, né, criminal, eleitoral e de patrimônio público do Rio de Janeiro,
exatamente contra uma outra ministra do presidente Lula, a Daniela Carneiro, a ministra do Turismo, já que ela é suspeita de desviar dinheiro da campanha eleitoral. Então, esse é o MO, né? Esse é o DNA do petismo. Não tem como falar, olha, houve estelionato eleitoral, porque agora, nossa, que absurdo, estelionato eleitoral nenhum. Faz o L, todo mundo sabia que o DNA, a espinha dorsal do petismo, com Lula, com Dilma, com José Dirceu, com qualquer um, o DNA é esse, é de corrupção, é de confusão, é de esquemas, é de tentáculos espalhados por todos os lugares, ministérios estatais, bancos privados, né? O capitalismo ali de compadrio. Então, é isso. Agora vamos ter que assistir, pouca gente vai tocar nesse assunto. Aqui nós vamos continuar sem filtro, na revista Oeste também, mas a unificação do silêncio em relação a esse revival nefasto da era petista, ele vai continuar, com certeza. Diga lá, Augusto. Olha aí, nós estamos combatendo a desinformação. Esse silêncio desinforma. Eles esquecem casos importantes. O Brasil tem hoje centenas de pessoas presas, sem acusação formal, sem o direito de ampla defesa, sem o devido processo legal. Estão presas. Isso aí é um caso de polícia. Ou nós nos acostumamos com a rotina dos governos do PT. Um escândalo por dia. O que espera a Polícia Federal, que chega às 6 da manhã à casa de pessoas que não têm por que acordar nesse horário? O que espera a Polícia Federal para examinar este caso? O que espera o ministro da Justiça, o Supremo, para manifestar a indignação muito compreensível com o recomeço da roubalheira, com a anuência à participação de agentes do Estado? O que eles estão esperando? Esse cara, por acaso, tem explicação por que faz? É ministro das Comunicações. Quer dizer, tudo tem cofre. Ali quando se trata do governo Lula, cofre aberto, arrombado o cofre. Ele decide delibera sobre concessões, tá? de distribuição de emissoras de TV. Tô certo? Comunicações ainda é isso aí, né, Silvio? Imagino que interfere nesses assuntos. Isso aí, se ele consegue enriquecer com a cidade onde nasceu, que é pobre, imagine numa área prontinha para testemunhar mais um escândalo de corrupção, vinculado à corrupção do maior produtor de escândalos da história, que é o presidente Lula. Então, como é que é? Vamos só tratar de prisões de inocentes ou vamos começar a reservar alguma vaga na cadeia para culpados? Como bem lembrou a Ana Paula Henkel, a gente já tinha selecionado esse assunto aqui na nossa pauta, Ana, porque o deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, pediu ao Ministério Público do Rio de Janeiro que examine as denúncias contra a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho. Como já informamos aqui, Daniela é acusada de ter usado mais de R$1 milhão do fundo eleitoral em gráficas fantasmas. No Twitter, Deltan lembrou hoje que em 6 de janeiro, Lula disse que quem errasse no governo seria convidado a se retirar. Mas já são semanas de divulgação na imprensa de irregularidades de ministros de Estado e nada acontece. Só um segundo, ele falou errasse. O Lula, ele não falou corrupção, né? Não usa a palavra corrupção, parece que não usou desde que assumiu. Não. A Dilma dizia mal feitos, é ladroagem mesmo. Isso aí é coisa de ladrão. Vamos restabelecer essa palavra em nome da informação correta. Diga lá, Silvio. Perfeito, Augusto. Agora veja, imagine se fosse no governo Jair Bolsonaro o que o antigo, digo antigo porque eles disseram que encerraram as atividades do ponto de vista de associação, né, de pool, o consórcio da imprensa. Vocês se lembram dos pastores do MEC?
Vocês se lembram de como foi noticiado o escândalo e alguns de festim em relação a ministros do Bolsonaro? Com pouco mais de 30 dias já tem 2 ministros deste governo Lula que já deveriam, se tivessem no mínimo, a mínima vergonha na cara, deixado o ministério e voltado para o Congresso Nacional, de onde saíram para responder a processos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Eles já teriam saído de lá. Agora o Lula, que disse que se errasse, como você disse, ele não falou a palavra corrupção, meu caro Augusto, nenhuma vez em nenhum discurso até agora, nem nos 2 discursos no dia da posse, seja o do Congresso Nacional, seja depois, lá na esplanada, em frente ao Palácio, ele nunca usou a palavra corrupção. Pelo contrário, na campanha, nos debates, quando a palavra corrupção era citada, ele mudava o semblante, transpirava. É um tema muito caro para o PT, muito caro para ele. Esse Juscelino, essa Daniela do Vaguinho, e faz bem o agora deputado Deltan Dallagnol em denunciá-la onde for possível. Essa Daniela do Vaguinho não é só gráfica fantasma, não. Ela tinha ligação com um miliciano, no dia seguinte descobriram que eram 2, quando a semana terminou já eram 5. O marido dela é prefeito de Belford Roxo, ele fechou a cidade, entre aspas, aos adversários de Lula. Ele coagiu os servidores a votarem no Lula, com ameaça de perder o emprego na esfera pública. A Daniela do Vaguinho, ela utilizou na sua campanha para deputada funcionários da prefeitura, tá tudo aí. O Google mostra isso com fartura de detalhes. O que é que a Daniela do Vaguinho ainda está fazendo no cargo? O Coronel Gerson bem lembrou quando disse Dilma, porque se lembra muito quando a Dilma assumiu para fazer uma faxina ética. Faxina ética coisa nenhuma. Ela teve que demitir 6 ministros na largada que já estavam enrolados até o pescoço. Então, parece que ter ficha corrida é credencial para ser ministro do Lula. E relembro também aqui quando a Ana Paula Henkel disse nessa semana, mas será que quando o União Brasil indicou o nome, ninguém fez um Google? Ninguém colocou o nome dessas pessoas lá? Estava tudo lá. Parece que eles não se importam. Essa é a resposta. Ligação com corrupção, já que eles não usam nem o nome, nem o termo correto, parece que não faz a menor diferença para essa gente. Infelizmente, mal começou o governo e ele já frequenta páginas policiais da imprensa. Mas lá embaixo, pequenininho, recortezinho debaixo da dobra do antigo jornal a gente dobra, tá lá embaixo, debaixo da dobra. Lá em cima a gente vai falar do quê? Do Bolsonaro. Essa imprensa tem uma fixação. Ela não conseguiu ainda entender que o governo Bolsonaro terminou no final do ano e que tem um outro governo aí para acompanhar, para cobrir, para produzir manchetes. Ele não entendeu isso aí. Silvio, eu acho que eles fizeram a pesquisa, sim. Eles fizeram a pesquisa, puxaram a ficha corrida, levantaram a capivara, essa que está diante de todos nós, e aí falaram, opa, esse aqui é dos nossos, pode chamar. Coronel Gerson, quero te ouvir rapidinho que nosso tempo está acabando. Não, essa indignação que eu vejo do Augusto, particularmente em relação àquela quase 1.000 brasileiros que estão presos ainda, né, com toda aquela operação que aconteceu ali posterior ao dia 8, isso é um assunto que ainda me deixa tão indignado que eu não entendo como tanta imprensa cobre essas outras questões, né, que desviam a atenção do que interessa, talvez até numa operação proposital, mas o fato é que eu não gostaria de deixar terminar esse programa sem registrar essa minha indignação. É inconcebível que esses brasileiros, vários deles que nunca sequer atrasaram uma conta de luz, nunca passaram próximo a uma delegacia de polícia, ainda estejam presos com tanta gente com passado criminoso conhecido, alguns já condenados em primeira, outros até em segunda instância, e que estão se aproximando do governo. E por isso a gente vê a indignação de grande parte da população com uma quadrilha, como o próprio vice-presidente falou, que retorna ao local do crime e agora se faz reunir com o que há de pior da política nacional, ou dos representantes dos partidos políticos que nós temos no Brasil.
E termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Começo me despedindo de Ana Paula Henkel. Sextou, Ana. Vou te pedir para você dar aí um resuminho do teu artigo que já está na Revista Oeste, lá no site, o Radical Barack Obama. Bom, Paula, foi até uma sugestão sua, né? Semana passada eu escrevi sobre Saul Alinsky, o mentor de Barack Obama, e acabei dando sequência, então, já que muitos leitores me pediram para entrar na administração do fofo Barack Obama, que de fofo não tem absolutamente nada, é parte de uma esquerda radical aqui nos Estados Unidos, não apenas nas palavras, mas na política, nas políticas também, durante os seus 8 anos na Casa Branca. Então, coloquei ali alguns escândalos, algumas políticas, e, claro, a agenda nefasta da escola de Frankfurt, de Saul Alinsky, de política identitária, de divisão, segregacionista, está tudo ali. E, Paula, queria também pedir às pessoas, parece que 2 canais hoje, infelizmente, transmitiram o Oeste Sem Filtro no YouTube. Quero pedir mais uma vez às pessoas que não assistam essas transmissões piratas no YouTube, clandestinas. Isso pode prejudicar o nosso trabalho, a revista, né, o nosso veículo sério de jornalismo sério, já que nós saímos do YouTube por causa de algumas restrições e estamos agora apenas aqui no Rumble. E um último aviso paroquial, Paula, prometo. Eu estou de folga segunda e terça, vou abandonar vocês 2 dias de folga, mas quarta-feira nós estaremos juntos com certeza. Então, a todos um bom descanso. Obrigada, Paula, por mais uma condução espetacular do nosso programa. Craque Silvio Navarro, querido coronel, mestre Augusto Nunes e a nossa audiência maravilhosa. Bom descanso e, para mim, até quarta-feira. Sentiremos sua falta, Ana, mas bom e merecido descanso. A gente se vê na quarta-feira. Coronel Gerson, muito boa noite. Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui em mais um programa. Eu que agradeço, é uma honra realmente estar com vocês aqui na Oeste. E a audiência aqui dos Estados Unidos é enorme, viu, Ana? E é impressionante que eu comecei a experimentar algo que eu jamais poderia pensar. Nas minhas redes sociais, um monte de gente me mandando mensagens de que essa oportunidade que a Oeste dá de pessoas de fora ali, né, daquelas pessoas mais conhecidas de estar comentando, compartilhando a opinião, é fantástica. E eu trago isso, né, desses poucos meses que eu apareci aí na mídia jornalística, e é fantástico estar com vocês aí, com o Silvio Navarro. Eu fico ouvindo na posição privilegiada de estar interagindo com vocês. Muito obrigado, um abraço à nossa audiência, particularmente aqui do sul da Flórida. Silvio Navarro, você que é o nosso craque, analista político, em sua homenagem vou pedir para a produção exibir a nossa charge da semana, que você confere lá no site revistaoeste.com. Tá aí, Silvio, em sua homenagem. Aí fizemos a cobertura aqui da eleição da Câmara e Senado. É verdade, Paula. Mais uma charge brilhante, né? Esse traço preciso do Schmock. Paula, quero agradecer a você pela condução. Segunda estaremos juntos. Mestre Augusto Nunes, até segunda. Ana Paula Henkel, craque, Ana Paula Henkel, bom descanso. Coronel Gerson, foi um prazer dividir a bancada com você. E queria deixar um recado bem rapidinho, Paula, para quem está nos acompanhando aqui, já fechando a semana, partindo para o final de semana, assine a Oeste. A sua assinatura é muito importante para a gente. O seu apoio, a sua assinatura é quem financia este programa, é quem financia toda a nossa grade audiovisual, conteúdo em áudio e vídeo, e também o nosso site, que é 24 horas. Se você entrar lá agora, seguramente tem informação quentinha, tem o Herd News, tem também os artigos dos nossos colunistas, muitos dos que fazem parte da revista, né, do nosso carrossel de colunistas para assinantes, também acabam compartilhando trechos e outros comentários no nosso site. Então assine a Oeste. É muito importante o apoio ao nosso jornalismo independente, que faz um contraponto a esse consórcio de imprensa que sabe-se lá se acabou, né?
Muito boa noite, Augusto Nunes. Obrigada pela companhia, pela parceria no estúdio ao longo da semana. E tem artigo do Augusto aí essa semana na Revista Oeste, Culpado é mais lucrativo. Conta rapidinho para nossa audiência do que se trata esse artigo, Augusto. Eu tô fazendo uma radiografia não autorizada, tá vendo? Do grupo Prerrogativas, né? Que reúne gente que se considera advogado, operador da justiça. Então, leiam e assinem a revista, subscrevam aí o pedido dos meus parceiros. Quem agradece sou eu pela companhia, Paula, muito obrigado, meu irmão Silvio, minha querida parceira Ana, vou sentir saudade, grande Coronel Gerson, e muito boa noite a vocês que nos acompanharam até aqui. Até segunda. Lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal do Rumble, deixar o seu comentário, o seu like e, mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Hoje saiu uma nova edição no site com artigos exclusivos e assuntos que você só encontra aqui. Lembrando que a gente não aceita publicidade estatal e é o valor da sua assinatura que financia os projetos aqui da Revista Oeste. Uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.